Olá, Marcelo, boa noite, tudo bom? Me coloquei aqui num lugar que acho que está calor, cara. Pensei que estava mais frio aqui. Vim para esse Mas, cantinho aqui que é mais silencioso, mais sossegado. Pô, então tô aqui. tá Como é que bom. tá a vida, cara? Tudo em paz? Tudo em paz, na correria, mas é bom, né? Não, porra, é ótimo, cara. É É bom ótimo. demais, né? Tem Tá mais é que certo. ter muita correria, se Deus quiser, cara. O que não pode é no meu ramo, se tiver sossegado, se eu tiver com a vida Ah, tranquila, é tem coisa melhor eu errada, começar a me desesperar, cara, porque alguma coisa está muito errada. tá certo. Eu, no dia que a agenda estiver sossegada, eu vou, cacete, tem alguma coisa muito errada, né? Então, Tá certo. e Vamos ver quantas pessoas quantas vão entrar. pessoas nós temos aí hoje, Celso? Você tem ideia, não? Ó, a gente tá com a turma aí, tá com 45, né? Tá. Mas normalmente estão entrando aí em É, média de 19 a 20 pessoas. eu ia dizer para você, não vem nem metade, né? Assim, É. esse, esse, Então, esse é o problema de qualquer coisa que você faça gratuito, né? Eu já fiz muito evento gratuito. É a coisa mais engraçada do mundo. Se você cobrar R$ 100, os caras vêm. é, Mas é gozado, pô, não, evidentemente não é o dinheiro em si, é a percepção de que, não preciso, sabe? Assim, não, deixa, no próximo eu vejo, essa coisa depois eu vejo, tá gravado, né? Que a tá gente gravado, grava, né? depois eu vou assistir. Né? Assim, eu, inclusive, estava vendo aí um pessoal, aí, um cara que dá umas aulas de italiano, eu estou estudando italiano a sério mesmo, para valer, já faz aí um pouco mais de um ano, e fui ver umas. E tem um cara aí que tem os cursos dele são gravados, tá? Ele Certo. tem uma série de cursos, mas ele tem um curso específico, ele diz assim, ó, esse aqui é ao vivo, não vai ser gravado, quem não se inscrever até o dia tal vai ficar fora, e fica fora mesmo, assim, porra, não. Você fala, cacete, pô, o cara tá lá mesmo, porque não, é para disciplinar. Aí, da outra vez, o cara espera mais 3 meses para poder fazer o curso, ele não abre toda hora, e mesmo os cursos que estão gravados, ele coloca data em que estarão disponíveis, e fora daquela data não estarão. Então, assim, é o cara criando um pouco de escassez mesmo. Se você não criar escassez, a vida fica muito É, fácil, né? A vida fica muito é, fácil. porque parece que o ser humano ele quer isso, né? Ele quer o que é difícil, né? Que é o que é difícil, que é o que ninguém. Existe uma. Os americanos exploram bem para cacete esse conceito, A é um lei da negócio que escassez, né? eles chamam de FOMO, né? FOMO. É o Fear of Missing Out. É o pavor de ficar de fora. Puta caralho, eu vou ficar de fora. Meu concorrente vai estar lá e eu vou estar fora. Cacete, não posso estar fora. Meus amigos vão estar lá e eu não vou. Eu não posso estar fora de jeito nenhum. É aquela coisa. É isso mesmo. É a coisa de você criar no cara a percepção de que ele vai ficar fora. Eu acho É que verdade, é verdade. Eu mandei mensagem aqui no grupo, aqui tem um grupo existe o dos grupo de, mentorados. de todo É. mundo. Eles nunca, assim, eles estão fazendo pela primeira vez essa mentoria, é Não, isso? tem alguns que estão fazendo a segunda vez já. Já Você estão deve fazendo. conhecer, por exemplo, a Cris Costa. Quer Não ver, ó? lembro dela. Deixa eu ver alguns aqui que já estão fazendo pela segunda vez, que eu acho que você vai. Não sei se você vai lembrar. Não sei se você lembra do Guto. Tem o Guto, a Tamis. Tem uma turminha aí que estão fazendo de novo. Já está, os caras são repetentes. Repetente, é. Mas vamos lá. A hora que vocês quiserem, estou O pronto aqui. Guto Aguiar, ele tem. O Ivo Aguirra, acho que você deve conhecer. O Ivo está sempre por aí, nos eventos. Não, mas sabe que eu acho até bom que sejam por volta de 20, que fica muito mais fácil. Você com um puta monte de gente, na hora de responder pergunta, sempre você vai deixar gente de fora, né? Sempre vai deixar gente sem resposta, porque não tem Porque jeito. tem o quê? Uma hora para apresentar, meia aí, e tem alguns que estão já abre para conversa, se apresenta e já vai batendo papo. Eu vou direto. Tá, maravilha. Você vai apresentar alguma coisa, algum Eu slide, alguma montei, coisa? eu montei aqui uns slidezinhos, não sei mas posso apresentar, cara. É mais para servir de guia, para não perder o rumo aí, do que Né? qualquer coisa. Aí fica do seu critério aí. Daí dá para compartilhar a tela, se você quiser, né? Beleza, deixa eu até
ver o que eu ia tirar aqui um slide, esse aqui, deixa eu tirar logo, porque senão eu vou esquecer na hora, eu ia ocultar, quando eu falei, quer saber? Deixa assim. Pronto. O que eu faço? Na hora eu compartilho aqui? Dá para compartilhar. Deixa eu ver se ele está me permitindo. Tá, tranquilo. Se quiser colocar isso para a gente ver, hoje eu vou fazer um teste. Fazer. Está aparecendo aí para você? Aí, abriu. Deixa eu aumentar ele, que está aqui muito pequenininho. Colocar no modo... Pronto. Aí, ó, tá perfeito. Está aparecendo para você? Tá, quer ver? Eu vou te mandar um... Como é que tá vendo na tela quando você coloca? Eu espero que sim, sempre tem, né, uns atrasados, né? Entram mais tarde. Não sei. Eu te mandei no WhatsApp aí. Tá ótimo. É isso mesmo. Ficou bom, né? É isso aí mesmo. Então, estamos aí prontos. Agora é só esperar a turma entrar. Tema interessante aí para a turma aí, né? Vamos ver, né? Pessoal aí que tem potencial de abrir franquia. Depende, tem turma aí que tem muita gente do mundo puramente digital, né? Assim, então já fica um pouco mais complicado. Mas a maior parte dos negócios ainda são físicos, né? Nós vamos reconhecer que assim, pode fazer digital o que você quiser, É verdade. ainda continua sendo físico, presencial. Né? Já temos aí o Dilonei, o Jorge. Pronto. Boa noite, turma. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Igor, Lucas, boa noite aí. Boa noite, Celso. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Começamos, Celso? Foi dar falta 2 minutinhos, né? Falta mais 2 minutinhos, vamos ver se entra mais alguém aí, Tá mais bom. em 2 minutinhos, né? Senão nós vamos lá. Em respeito a quem está no... em respeito a quem está no horário, né? Ó, a Marina entrou, vamos começar então. Vamos lá? Vamos começar, a Marina também entrou, bem-vinda aí. Pessoal, só vou então falar rapidinho aqui. Então, hoje a gente vai ter mentoria aí do Marcelo Scherto. O Marcelo Scherto, ele é presidente e fundador do Grupo Scherto, especialista em franquias, né? Especialista em franquias, mestre em Direito pela New York University, fundador da Associação Brasileira da ABF, né? De franchise. Escreveu 13 livros e depois, na sequência, a gente vai ter a Carla Weiss. Ela é fundadora e CEO da consultoria do mundo online. Ela é mestre aí em gestão de negócios, marketing, enfim. Então, hoje a gente vai ter uma segunda-feira aí bem legal, bem produtiva. Vai ser agitada, com bastante conhecimento. E agora eu deixo aí com o Marcelo aí, porque temos muito que aprender aí com essa mentoria aí. Fica à vontade aí, Marcelo. E, ó, a Carla é muito fera também, então acho que... É fera. Nós temos que terminar antes das 8h30, né? Porque 8h30 ela começa. Então, vamos tocar para aqui. Gente, boa noite. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me interrompam, que para enxergar a minha apresentação aqui, eu não enxergo vocês. Esse é o defeito do Zoom aqui, eu não consegui colocar num jeito que eu consiga enxergar as duas coisas. Então, vamos lá, eu prometo ser rápido aqui com essa parte de introdutória, porque acho que o mais importante é a gente conversar sobre as dúvidas de vocês, né? Responder as perguntas de vocês, os questionamentos de vocês. É isso que
Aí é que vai fazer sentido. Então, eu vou começar contando, porque isso aqui nós estamos aqui para falar de franquia, mas nós estamos aqui para falar de empreendedorismo também, né? Afinal, quem está no Instituto Êxito, quem faz parte do Êxito Mentoring Experience, está interessado em empreendedorismo, é geralmente um empreendedor ou uma empreendedora. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, como é que eu comecei nesse negócio de franquia, que quem sabe serve para inspirar alguns de vocês aí. Eu me formei em Direito na Universidade Católica de Santos. Nunca tinha estudado marketing na vida, nunca tinha estudado publicidade. Eu venho de uma família de classe média, na qual eu sou a 6ª geração de advogados. Então, vai assim, o tataravô, bisavô, avô, todo mundo advogado. Depois de mim, tem sobrinhos netos, coisa e tal, que foram estudar Direito. Então, eu me formei em Direito na Universidade Católica de Santos em 76, né? Uma coisa que eu sempre me pergunto é quem é que contratava um advogado com essa cara, porque essa era a cara que eu tinha quando eu me formei, quando eu comecei a advogar, né? E a minha grande paixão, desde que eu descobri que existia um negócio chamado propaganda e um negócio chamado marketing, essas foram minhas grandes paixões. Então, eu era estudante de Direito, até porque, de novo, na minha família era meio um karma ser formado em Direito, mas a minha paixão era ler tudo que me caía na mão sobre propaganda e marketing, e não tinha tanta coisa assim que caísse. Não existia internet, não existiam podcasts, não existia um monte de coisa. Você tinha que cair, livro que caía na mão, na grande maioria livros importados, ou em inglês mesmo, ou traduzidos do inglês para o português, não necessariamente a ver com a nossa realidade, mas era o que tinha, e eu lia tudo, eu devorava tudo que existia de propaganda e de marketing, e por causa disso eu tinha uma obsessão, que era encontrar o meu nicho de mercado. Eu tinha que encontrar um nicho de mercado na advocacia onde eu não fosse apenas mais um advogado, onde eu pudesse deixar minha marca, e não era fácil, porque o meu número de registro na OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no estado de São Paulo, meu número é 52 mil e lá vai porrada. Quer dizer, então, antes de mim, no estado de São Paulo, já tinha mais de 52 mil advogados atuantes. Então, assim, realmente, eu não vinha de uma família conhecidíssima, eu não era rico, eu não tinha grandes contatos, eu, além de tudo, ainda mudei de Santos para São Paulo, onde eu não conhecia ninguém, e eu não queria ser mais um. E eu, sim, por causa disso, eu fiquei fuçando o que seria o meu nicho, né? Aí eu pedi transferência da Faculdade de Santos para São Paulo, né? Vim aqui para São Paulo e fui fazer estágio num escritório de advocacia internacional desses, que hoje são imensos, tem 1.000 e não sei quantos advogados, coisa e tal, mas naquela época eram 6 advogados que estavam ali. Era o começo do começo desse escritório. E foi aí que eu descobri a importância de você fazer networking. Se você sair desse nosso papo aqui hoje com um conceito relevante, não tem nada a ver com franquia, tem a ver com networking. Você tem que conviver com gente que seja capaz de ampliar seus horizontes. Porque, afinal, eu estou convencido de que cada um de nós é, até certo ponto, o reflexo das pessoas com quem mais convive. Então, você tem que conviver com gente boa. Se você quer chegar alto, você tem que conviver com gente alta. Eu digo sempre, né, uma frase que eu já ouvi do Jorge Paulo Lemann também, que se você for a pessoa mais inteligente na sala, você está na sala errada. Porque realmente você tem que ter gente em quem você se inspire, gente na qual você se enxergue, que você capture formas de ser, atitudes, coisa e tal, e vai incorporando isso em você. Porque você, querendo ou não, você vai ficar com a cara das pessoas com quem você mais convive. Se você conviver com gente medíocre, você vai ser medíocre. Se você conviver com gente medrosa, você vai ser medroso. Se você conviver com gente empreendedora, você vai ser empreendedor. Não é automático, mas é muito mais natural. O ambiente tem uma influência enorme sobre cada um de nós, né? E tem até uma música do Gonzaguinha, que vocês provavelmente não conhecem, porque é algo muito antes do tempo de vocês, mas tem uma música na qual um trecho lá diz que toda pessoa sempre é as marcas e as lições diárias de outras tantas pessoas, e eu acredito nisso para valer. Então, nesse escritório de advocacia internacional, onde eu fui trabalhar, onde eu fui fazer estágio no escritório de advocacia,
você é praticamente um office boy de gravata, né? Assim, vai para o fórum, gasta sapato na rua, vai no cartório, vai não sei aonde. Mas uma coisa que era muito interessante era quando, no fim da tarde, eu voltava para o escritório e ali os outros estagiários iam embora para casa o mais rápido possível. Eu ficava por ali respirando aquele ambiente. E praticamente todos os sócios desse escritório tinham feito mestrado nos Estados Unidos. Então, eles me inspiraram a fazer isso também. E mais do que isso, me indicaram o caminho das pedras para eu conseguir uma bolsa de estudos, porque eu comecei dizendo, minha família de classe média não tinha condição de bancar um mestrado nos Estados Unidos. Eu tinha que pagar o curso, tinha que pagar estadia, tinha que pagar comida em dólar, tinha que pagar aluguel, tinha que pagar o cacete. Então, era muita coisa. Então, esses sócios do escritório me indicaram o caminho das pedras e eu consegui, a duras penas, uma bolsa de estudos. Eu trabalhei com eles quando eu estava no 3º ano e eu fui conseguir a bolsa quando eu estava no final do 5º ano. Quer dizer, eu levei 2 anos, 2 anos e meio batalhando, fazendo direitinho, seguindo a lição que eles me passaram, como se fosse uma receita de bolo, e aí eu consegui a tal bolsa e fui fazer o mestrado, né? Eu terminei em 78, eu fiz 1977, 1978, eu sou aquela figurinha que está ali atrás. Muito engraçado, porque hoje de manhã eu ainda estava trocando mensagens com o cara que está aqui, 2 à minha direita, com o outro cara que está lá na outra ponta esquerda. A gente continua amigos até hoje, trocando informações, trocando experiências, embora cada um de nós tenha tomado um rumo na vida completamente diferente. Então, aqui também eu fiz networking, que me abre portas aqui nesta foto que vocês estão vendo, tem gente de pelo menos 16 ou 17 países diferentes, né? E eu tenho contatos nesses 16 ou 17 países. Se eu precisar de alguma coisa em qualquer um deles, eu tenho a quem recorrer, eu tenho alguém que me abre uma porta, né? E quando eu fui fazer esse mestrado, eu acabei, por mero acaso, porque o acaso tem uma importância brutal na vida da gente, eu acabei caindo num curso onde se falava de franquia. Eu nunca tinha ouvido falar em franquia na minha vida, e eu vou confessar para vocês, na época eu tinha, 23 anos de idade, 23 para 24, eu fui escolher as matérias optativas pelo horário. Eu queria ficar na cama 1 hora a mais, era isso. Então, foi desse jeito que eu caí, sem querer, num curso onde o professor, o coordenador, era um dos poucos especialistas em franchise naquela época nos Estados Unidos, ele era apaixonado pelo tema, e ele passou mais da metade do curso falando em franquia, do ponto de vista jurídico, evidentemente. E foi aí que eu descobri como é que a Burger King e o McDonald's conseguiam estar em vários pontos ao redor do campus, porque descobri que cada uma daquelas lojas tinha um dono diferente, né? Porque isso era franquia. E aí eu voltei para o Brasil com a decisão de ser o primeiro advogado especializado em franquias no país. Isso era final de 1978, eu ia ser o primeiro advogado especializado em franquias do Brasil, com um pequeno probleminha, né? Praticamente não havia nenhuma franquia aqui no Brasil. Então, se eu tivesse optado por esse caminho, eu ia morrer de fome e não ia ter o que fazer. Então, eu me especializei em contratos, principalmente contratos que tinham a ver com marketing, com publicidade. Eu juntei aquilo que eu sabia fazer, que era a parte jurídica, com aquilo que eu gostava de fazer, que era marketing e publicidade, e afinal eu conseguia falar advogadez com os advogados e conseguia falar marketês com os marqueteiros, e eu traduzia de uns para os outros aquilo que eles estavam dizendo, e eu achava soluções que funcionavam bem para os dois lados, né? E acabei criando um nomezinho aos poucos, tanto que acabei virando diretor jurídico, em 1986, da Associação Brasileira de Anunciantes. Eu fui cair lá porque realmente eu era considerado um cara que entendia de publicidade, embora fosse advogado, né? Ali, nessa associação, na ABA, Associação Brasileira de Anunciantes, na diretoria, junto comigo, tinha várias pessoas que depois tiveram uma influência enorme na minha vida, mas uma delas, especificamente, era um professor da Fundação Getúlio Vargas, chamado Marcos Cobra. Eu acho que naquela altura o Cobra era o autor brasileiro com mais livros de marketing publicados, ele tinha uma meia dúzia de livros publicados, e o Marcos foi contratado pela McGraw-Hill, editora,
para criar uma coleção de livros de marketing de brasileiros para brasileiros. E aí ele me fez o convite para escrever o livro sobre os aspectos jurídicos do marketing. E como eu nunca tinha escrito um livro, ele não sabia se eu sabia escrever ou não, ele me disse o seguinte, olha, eu e o Milton Mira, que era o diretor da Macro Hill naquela época aqui no Brasil, ainda era uma editora multinacional, o Milton e eu queremos saber se você sabe escrever. Então, dá para você escrever um dos capítulos do livro, Os Aspectos Jurídicos do Marketing, e trazer para a gente ver, mandar para a gente ver? Eu escrevi Os Aspectos Jurídicos do Franchising. Mandei para ele, eles gostaram, disseram, pô, você sabe escrever direitinho, que bom, tá ótimo, maravilha, não precisamos nem contratar um ghostwriter, você mesmo vai escrever. Pode escrever o resto do livro sobre os aspectos jurídicos do marketing. Eu falei, não, eu quero escrever, mas eu quero escrever o resto do livro sobre o franchising. Porra, Marcelo, não faz isso, não tem mercado, você está louco, tá louco. Eu insisti tanto, e eu sou insistente, eu sou vendedor, eu sou persistente, eu insisti tanto, eu enchi tanto que o Milton Mira, depois de tudo, virou para mim e disse, olha, Chertoff, eu, como editor, vou te dizer uma coisa, eu perco dinheiro em 1/3 dos livros que eu publico, eu empato em 1/3 dos livros, eu ganho dinheiro com 1/3 dos livros. Tomara que o teu esteja ali no meio, naqueles que eu empato. Tomara que eu não perca com o teu livro. Só tenho que torcer isso, porque, sinceramente, não vejo a menor chance de um livro sobre franquia vender no Brasil. Ninguém sabe o que é isso, aqui isso é coisa de gringo, isso não é coisa de Brasil. E eu escrevi o resto do livro, né, o primeiro livro brasileiro sobre franchising, que era isso aqui, né, foi publicado em 1988, coisa e tal. Depois teve mais 2 edições, para vocês terem uma ideia, naquela altura vendeu bastante bem, acabou sendo um dos livros nos quais o Milton teve lucro, não teve, nem empatou, nem teve prejuízo. Para poder escrever esse livro, né, em outubro de 86, eu comecei a procurar gente que entendesse de franquia, que falasse de franquia, que tivesse praticando franquia no Brasil, era muito pouca gente naquela altura, mas aí eu encontrei um cara com quem eu criei a primeira consultoria de franchising da América Latina. Depois de um tempo, esse cara saiu, sei lá, 8 anos, 9 anos, esse cara saiu, e eu fiquei sozinho com a empresa, que hoje é a minha empresa de consultoria, que este ano aqui está fazendo 37 anos. Né? A gente nasceu em 86, né? E acabei abandonando a advocacia. Eu fui ganhar com a consultoria muito menos do que eu ganhava como advogado, mas eu descobri que eu era muito mais feliz sendo consultor do que trabalhando como advogado. E acho que isso, minha mulher me deu uma grande força na época. Me lembro dela me perguntando, eu falei, eu tenho que escolher as 2 coisas em paralelo, eu não estou mais conseguindo, tá, vai dar merda daqui a pouco, né? Ela falou, então tá, vamos ver o seguinte, qual é que dá mais dinheiro? Eu falei, a advocacia disparado. Falou, qual é que te dá mais prazer? A consultoria, disparado. Eu falei, então vai pelo prazer, porque se você gostar do que você faz, o dinheiro vai vir como consequência. Mal sabe ela quanto ela tinha razão. Então mas ela tive que contar com o apoio dela, que foi fundamental, né? No início de 87, a gente criou a empresa de consultoria em 86, mas ficava patinando, a gente não tinha clientes, Então, a gente sentou bem no comecinho de 87 e traçou aquilo que eu achava, a ignorância às vezes é um bem, né? Eu achava que nós estávamos escrevendo um plano estratégico, ao qual a gente deu o pomposo nome de Criando o Mercado Brasileiro de Franquia. Na verdade, não era nada de plano estratégico, eu era completamente ignorante. A gente, na verdade, fez uma lista das coisas que a gente precisaria fazer para que nascesse o mercado brasileiro de franquia. Foi isso que a gente fez. Fez uma lista de coisas, né? A gente listou, por exemplo, a gente tinha que lançar o tal livro sobre franquia, que acabou saindo em 88. Só que nós estamos escrevendo isso aqui no início de 87. O livro saiu em junho ou julho de 88. Segunda coisa que nós colocamos ali, segunda meta, nós tínhamos que convencer um jornal de grande circulação a criar uma coluna semanal sobre franchising, que, evidentemente, um de nós ia escrever, né? Nós tínhamos que criar a Associação Brasileira de Franchising. Nós tínhamos que convencer uma universidade brasileira de renome a criar a cadeira de franquia. A gente tinha que criar a primeira feira brasileira de franquias. A gente tinha que realizar uma série de seminários e cursos sobre franchising
para disseminar a cultura do franchising. A gente tinha que criar uma revista que fosse voltada para o empreendedor e que também falasse de franquias ali dentro. Nós pensamos primeiro numa revista só sobre franquia, chegamos à conclusão que não teria assunto e não teria mercado. Mas uma revista voltada para o empreendedorismo, que também falasse de franquias, fazia sentido. A gente tinha que criar um guia brasileiro de franquias, a gente tinha que fazer um grande congresso internacional de franchising no Brasil, e a gente tinha que, esse ponto 10 até hoje, eu me pergunto por que diabos nós achamos que isso era importante. Mas na época nos parecia tremendamente importante conseguir o reconhecimento da IFA, International Franchise Association, que é a Associação Americana de Franquia, que os americanos são tão imperialistas que eles já se chamam de International Franchise Association, quando, na verdade, é a Associação Americana, a Associação dos Franqueadores Americanos. Mas a gente achava que era importantíssimo conseguir o reconhecimento da IFA para a associação que nós íamos criar aqui no Brasil. Então, nós fizemos essa lista de 10 coisas que nós tínhamos que fazer, e como é que a gente ia fazer tudo isso? Bom, o nosso plano não chegava nesse nível de detalhe. Não, na verdade, ali só estava listado o que a gente precisava fazer. Como a gente ia fazer, com quais recursos, cadê dinheiro, cadê os contatos, cadê relacionamento, nada disso estava no plano, porque a gente não tinha a menor ideia de como ia fazer. E como ninguém disse para a gente que era impossível, né? 2 moleques que nem nós, naquela altura tínhamos 32 anos de idade, 33 anos de idade e tal, e como ninguém disse que não dava para 2 moleques fazerem isso, a gente foi lá e fez. A gente foi lá e fez tudo. A gente está aqui a ata de constituição da Associação Brasileira de Franchising, essa letrinha é a minha, eu escrevi à mão esse negócio aqui em 1987. A gente convenceu a Folha de São Paulo a criar uma coluna, sabe Deus como, mas a gente conseguiu criar uma coluna. A gente criou o Instituto Brasileiro de Franchising para fazer cursos, seminários. A gente fez a primeira feira de franquias. Eu até hoje não sei como a gente conseguiu fazer. A gente criou a Franchise University, a gente criou uma revista chamada Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que depois um sócio deu um pé na gente, né? Um pé na bunda da gente, e acabou ficando com a revista e depois vendeu para a Globo. Nós convencemos a Fundação Getúlio Vargas a criar a cadeira de franquia, e eu fui professor lá durante 12 anos. A gente criou o primeiro Guia Brasileiro de Franquias, junto com a HSM, a gente criou o primeiro Congresso Internacional de Franchising no Brasil. Naquela época, a HSM ainda, as letras ainda queriam dizer alguma coisa, era o nome dos 3 sócios, Hari, Salib e Marina, que criaram uma puta empresa, mas naquela altura ali era uma salinha alugada em Alphaville com um telefone alugado. Esse era o patrimônio inteiro da empresa, era uma salinha alugada e um telefone alugado, nem computador tinha. E, puta, de algum jeito, a gente foi lá e conseguiu fazer tudo que a gente tinha se proposto, tudo na maior cara de pau, com muito mais sorte do que juízo ou competência. Nós tivemos uma puta sorte. Eu, na verdade, aliás, eu preciso dizer que eu, pela vida fora, eu tenho tido uma tremenda sorte. Deus, o universo, a natureza, depende da tua crença, você dá o nome que você quiser, mas seja lá o que for essa força superior, tem colocado na minha vida as pessoas certas na hora certa, no lugar certo. De vez em quando coloco um filho da puta para me ensinar alguma lição que eu não estou aprendendo do melhor jeito possível, mas, de forma geral, me coloca as pessoas certas na hora certa na vida e as coisas vão funcionando bastante bem. E uma lição, então, que eu aprendi com tudo isso é que, se você quiser muito que alguma coisa aconteça, ou você pede e torce para te ajudarem, ou você tira a bunda da cadeira, vai lá e faz acontecer. Eu não vejo outro jeito, que, aliás, é o que eu levei para a minha vida inteira. Quando eu quero alguma coisa, eu peço. Se eu não consigo, eu levanto e vou lá e faço. De algum jeito, eu faço. Né? E às vezes sai ótimo, às vezes sai mais ou menos, mas sai. Né? Quando a gente se determina, sai. Né? Vamos falar agora de franquia, que é para isso que a gente está aqui, acima de tudo. Né? Então, vamos falar um pouco de franquia. Franquia é uma das estratégias que uma empresa pode usar para ocupar o mercado, para crescer e cravar sua bandeira em vários mercados geográficos, principalmente. Né?
Uma rede de franquias, então, é um dos canais de interação com o mercado que uma empresa pode utilizar. E, geralmente, vem sendo cada vez mais utilizada a rede de franquias em conjunto com outros canais. Nós temos clientes que têm franquias, têm lojas próprias, têm revendas, têm corretores, têm representantes, tem site, tem venda por WhatsApp. Sim, na verdade, você vai criando um mix de canais e você insere a franquia ali dentro, com cuidado para não entrar em conflito com os demais canais. Não entrar em conflito predatório, porque um pouquinho de conflito até é bom, porque tira todo mundo da zona de conforto, né? Existem negócios que já nascem com o intuito de serem franqueados. No primeiro dia, no primeiro tijolinho que é colocado ali, alguém já tinha tomado a decisão de que aquilo ali iria virar uma franquia. É o caso, por exemplo, eu acompanhei desde o primeiro quiosque, que é esse que está aqui, né? A Oakberry, até porque meu filho é um dos sócios, é sócio minoritário ali, mas é sócio, e eu estava na inauguração do primeiro quiosque, e era isso aqui, estava bonito, interessante, bacana, num shopping na Avenida Paulista, que só foi escolhido porque era o único que eles conseguiam pagar. Era um shopping novo, que estava disposto a alugar para eles um espaço que eles precisavam, que era mais ou menos 9 metros quadrados, por um preço que eles conseguiam pagar, e no lugar que eles queriam dentro do shopping, no topo da escada, exatamente onde eles queriam. Então, mas a estratégia foi essa, é o que eles conseguiam pagar. E eu virei para o cara que é o cara que concebeu isso aqui, que é sócio do meu filho, e que é o CEO da empresa, é o presidente da empresa até hoje, que é o Jorge, e eu chamo de Gil, desde moleque, eu conheço ele desde que ele tinha, sei lá, 10 anos de idade, talvez menos. E eu falei, Gilzinho, tá lindo, hein, cara? Maravilha. Ele falou, gostou? Tua opinião é muito importante para mim, mas saiba que você está olhando para a unidade piloto de uma rede de 100 franquias. Falei, como é que é, Gil? Ele falou, isso, daqui a 2 anos nós vamos ter 100 franquias iguais a essa daqui operando no Brasil inteiro. Ele só estava errado, porque depois de 2 anos eles não tinham 100, eles tinham 200. Sim, mas já nasceu para ser uma franquia, e mais, nasceu para ser uma franquia internacional. Então, tem esse nome, que é para ser, parece internacional, é pronunciável em qualquer língua, é registrável em qualquer país, o visual é para meio que jogar para a natureza. Ele foi feito para ser uma franquia internacional. Ele já foi concebido, antes de ter o primeiro quiosque na rua, ele já foi concebido para ser uma rede de franquias internacionais, e hoje eles estão aí com perto de 800 quiosques e lojas em 38 países, né? Começando na Avenida Paulista com um investimento de menos de R$100 mil, que foi o que eles, na época, o que eles tinham ali. Então, esse negócio já nasceu para ser franquia. Tem outros negócios que operam durante anos antes que alguém tome a decisão de franquear. Por exemplo, o McDonald's. McDonald's era dos irmãos McDonald, eles operavam meia dúzia de lojas próprias, e, um belo dia eles começaram a franquear, não deu muito certo, e aí um belo dia apareceu lá um cara chamado Ray Kroc, que é um cara polêmico para burro, porque tem um aspecto negro da força muito forte, né? Quem já assistiu o filme Fome de Poder sabe do que eu estou falando. Quem não assistiu, procura, está aí nas plataformas todas, Fome de Poder. É a história do McDonald's e a história do Ray Kroc, que é esse cara que apareceu e transformou o McDonald's de 3, 4, 5 lojinhas próprias numa rede que hoje tem mais de 40 mil lojas, né, em 120 ou 130 países. A história, o filme conta a história, tem algum romance ali, mas, de forma geral, a história é verídica. O filme conta a história tal como ela foi mesmo, é bem interessante, baita lição de franquia ali para quem se interessa pelo assunto. Volta e meia, quando eu faço palestras, me perguntam o que costuma dar errado numa operação de franquia. E eu respondo sempre que é gente. A coisa que mais dá errado numa rede de franquias é gente. Você escolhe a consultoria errada, você escolhe o arquiteto errado, você escolhe o advogado errado, o contador errado, o gerente de franquia errado, o vendedor de franquia errado, o consultor de campo errado, o franqueado escolhe o gerente errado. Sim, se você errar em gente,
é aí que o problema vai aparecer. É isso, assim, quase sempre é gente que costuma dar errado. Então, toma muito cuidado de quem são as pessoas que você põe à sua volta se você um dia resolver fazer franquia. Vamos ver como é que o franchising evoluiu no Brasil desde que ele, não que ele apareceu, mas que ele ficou visível aqui no Brasil. Eu já mostrei para vocês essa ata aqui da ABF que eu redigi, ela é de julho de 1987. Então, foi aí que o franchising começou a ficar muito mais visível, né? Nos anos 80, e aí estamos falando de 86, 87, muito mais do que no começo da década, foi quando surgiu ou ficou mais evidente, saiu, né, pôs a carinha de fora, o tal da franquia, e era uma época em que a franquia era novidade, tinha pouquíssima oferta. Quando a gente fez a primeira feira de franquia, em 1988, para colocar 16 expositores lá, foi um parto, nós tivemos que, inclusive, fechar os olhos para um monte de coisa. Hoje em dia, você vai numa feira de franquia, tem 700 expositores. Ali, para colocar 16, foi um parto, então a oferta era mínima. Nós estávamos aprendendo o modelo, todos nós estávamos aprendendo como é que esse troço funcionava, né? O perfil dos franqueados eram pessoas meio perdidas, amadores, que não sabiam direito o que estava fazendo. Na verdade, ninguém sabia direito o que estava fazendo, mas ali estava sendo construída a base para o futuro. Então, é assim que as coisas acontecem mesmo. Ali estava sendo construída a base, aí vem a década seguinte, década de 90, quando foi o período de encantamento. Foi na década de 90 que surgiram as grandes marcas nacionais, os Habibs da vida, Bobs da vida, Spoletos da vida, Wizards da vida e tantos outros. Aí, ou elas surgiram ou elas realmente explodiram. O crescimento, nessa altura, estava se dando sem muita estrutura, crescia porque crescia, o mercado era comprador, tinha muitos sucessos e muitos insucessos, sem ninguém analisar muito bem por que tinha sido sucesso, por que tinha sido insucesso. Por causa disso, surgiram uma série de dúvidas na época, se franchising realmente era uma coisa que podia dar certo no Brasil. Tinha muita gente que criticava, e houve aí uma mudança no perfil do franqueado, já não era o cara perdido, por uma razão muito simples. A década de 90, vocês todos são muito jovens para saber do que eu estou falando, mas foi a época em que surgiu um fenômeno chamado reengenharia. Um consultor americano qualquer foi ao Japão e descobriu que as empresas japonesas estavam fazendo um enxugamento muito grande, passando a limpo as suas operações e mandando um monte de gente embora. Esse cara escreveu livros e fez seminários e fez não sei o quê, falando de reengenharia, downsizing, right sizing, coisa e tal, e as empresas começaram a se enxugar no mundo inteiro, e não empresas de um só ramo, todos os ramos. As empresas realmente eram muito infladas nessa época, as grandes empresas eram super infladas, tinha gente demais. Você entrava num desses bancos ali da Avenida Paulista, onde ficavam os grandes bancos naquela época, e você entrava lá, tinha um andar inteiro da presidência, o presidente tinha 2, 3 secretárias, cada uma tinha 2, 3 boys, você pegava diretores, cada diretor tinha pelo menos uma secretária, cada secretária tinha 2 boys, então você tinha o andar inteiro da diretoria, o andar inteiro da presidência, o andar inteiro não sei o quê, boy pra cacete, tinha uma máquina de xerox para cada um dos diretores, um boy que só tirava xerox para aquele cara. Assim, era uma coisa absurda, realmente, olhando pelos olhos de hoje, era uma coisa completamente absurda. As empresas resolveram cortar com essas gracinhas e começaram cortando em cima, começaram cortando os executivos de nível médio para cima. E aí muita gente boa, super treinada, super qualificada, foi posta na rua e ficou sem emprego. E não adiantava pedir emprego em outras empresas, porque todas estavam cortando lugares, né? Então, o que esses caras fizeram, muitos deles acabaram virando consultores, outros foram ser empreendedores por conta própria, criando um negócio do zero, alguns foram dar aula, e alguns viraram franqueados, muitos viraram franqueados porque não se sentiam capazes de, sozinhos, criar um negócio do zero. Então, o que aconteceu é que, como esses caras viraram franqueados, e eles eram muito mais qualificados do que os próprios franqueadores, do que os donos das empresas franqueadoras, do que os executivos das empresas franqueadoras, veio uma pressão de baixo para cima para as franqueadoras se profissionalizarem. Então, essa mudança no perfil fez dar um salto enorme na qualidade do franchising no Brasil, aí que nos levou para os anos 2000, né? 2000, 2001, 2002, 2003,
e aí foi o período de consolidação e de expansão, foi aí que se deu a grande explosão do franchising no Brasil, o foco ainda muito na expansão, as redes crescendo muito, muito, muito. Com isso foram surgindo marcas fortes, redes grandes, franqueadoras bem capitalizadas. Houve um período de forte institucionalização, a ABF aí ficou muito forte, e o Brasil virou aquilo que a gente falava nos anos 80 que ele um dia ia ser. Ele ia ser um dos maiores do mundo. E foi realmente nos anos 2000 que o Brasil virou um dos grandes, um dos primeiros nomes no ranking mundial de franquias. Aí vieram os anos 2010, onde o foco passou da expansão para a qualidade de operação, para a produtividade, para a escala. A expansão foi, aos poucos, deixando de ser o foco principal. O foco maior foi para a gestão, análise de dados, análise da gestão das pessoas, gestão das unidades atuais, aquela coisa de buscar fazer mais com menos. Os negócios aí se valorizaram muito, foi nesse período aí que a gente teve os grandes IPOs, que nós tivemos o Flávio Augusto vendendo a empresa dele por uma puta fortuna, o Wizard vendendo a empresa franqueadora dele por uma puta fortuna, e aí houve uma nova mudança no perfil do franqueado, porque surgiu aí uma figura que agora é muito forte, que são os multifranqueados, o franqueado que tem 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150 lojinhas, ele não tem uma, né, duas, ele tem 40, 50, ele busca também produtividade, ele busca escala, né? Nós já vamos falar dele de novo. Nos anos 2020, que são estes anos aqui que nós estamos vivendo, 2020, 2021, 2022, primeiro a gente teve aí uma pandemia que ninguém esperava e que tirou tudo do lugar, né? Fez uma grande salada, e nesse momento, o que eu posso dizer para vocês é que a gente tem muito mais dúvidas do que certezas, mas tem uma certeza muito grande que eu posso garantir para você, que isso está acontecendo e vai continuar acontecendo. Ou seja, a mudança vai ser uma constante. A mudança, nós temos que nos acostumar, não é só acostumar com a mudança, a gente tem que gostar da mudança, a gente tem que tirar proveito da mudança. É muito interessante que outro dia eu estava assistindo um vídeo, vocês já devem ter visto, está rolando aí pela internet, um vídeo daquele ator Michael Caine, e ele dizendo que quando ele era um ator muito jovem, ainda no teatro, em Londres, ele estava fazendo uma peça com um ator muito mais experiente, mais velho, coisa e tal, e tinha uma cena em que esse ator principal com a atriz principal estavam tendo uma briga numa sala, e ele tinha que entrar nessa sala e dizer uma fala qualquer. E os caras que estavam ali ensaiando foram se empolgando com aquela briga e começaram a atirar móveis, um outro. Assim, pô, aquele negócio virou uma zona. E uma cadeira que um deles atirou ficou encaixada na porta que o Michael Caine tinha que atravessar. Então, ele abriu a porta e ele não conseguia passar, porque tinha uma cadeira ali. Então, como era ensaio, ele falou, oh, Sir, eu não consigo entrar. O ator parou e disse assim, mas por que você não consegue entrar? Porque tem uma cadeira impedindo a minha passagem. E o cara disse para ele a frase que eu acho que é isso aqui que nós temos que incorporar todos nós. Use a dificuldade. Ele falou, não entendi. Ele falou, é o seguinte, meu filho, se isso aqui for uma comédia, você cai por cima da cadeira, fazendo um baita estardalhaço. Se isso aqui for um drama, você pega a cadeira e arremessa ela no meio da sala e quebra ela. Pô, assim, usa a dificuldade. Pega a dificuldade que você está enfrentando e bota a teu favor. É isso que a gente vai ter que fazer com a mudança. Mudar é chato, mudar é difícil, mas não vai ter outro jeito. Então, vamos trazer essa dificuldade para o nosso lado e vamos fazer da mudança algo que é útil para nós e positivo para nós, né? Os números do mercado brasileiro aqui. A gente agora, esses números aqui são do final de 2022, são os números mais recentes do censo aí da ABF. O que aconteceu é que o faturamento somado das redes de franquia, aqui nós estamos falando em bilhões, né? Hoje já está em 211 bilhões e meio de reais, o faturamento das redes de franquia aqui no Brasil. Então, ele já superou o faturamento pré-pandemia. Durante a pandemia, a gente teve aí uma quedinha, não foi tão grande assim, mas teve uma queda em 2020, 2021 praticamente voltamos ao patamar de 2019, 2022 a gente já está acima de 2019, que mostra que é um sistema que tem uma vitalidade muito grande, né?
As marcas, a gente também teve aí um desaparecimento de algumas marcas, uma queda no número de marcas franqueadas no Brasil em 2020, 2021. 2022 a gente já superou 2019 de novo, né? O número de lojas franqueadas, de lojas, oficinas, restaurantes, escolas, cabeleireiros, seja lá o que for a franquia, o número de unidades franqueadas também voltou a crescer bastante, né? Nós estamos hoje com cerca de 185 mil, isso no final de 2022, 185 mil lojas, oficinas, escolas, farmácias franqueadas, né? E o número de empregos também, o franchising hoje gera aí quase 1.600.000 empregos diretos, então é muito interessante, significa que cada lojinha gera, em média, 9 empregos diretos. Então, o franchising é um gerador de empregos no Brasil, sem dúvida nenhuma. E qual é o futuro que nos espera aqui no Brasil, né? Primeira coisa que eu olho, nós cada vez mais teremos aquilo que a gente chama de franquias sociais, são franquias sem fins lucrativos. O que é isso? São ONGs que usam o modelo de franquia, com algumas pequenas adaptações, para expandir as suas operações. Por exemplo, nós fizemos um trabalho com... essas todas que estão aqui são ONGs com as quais a Xerto Consultoria já trabalhou, né? Se a gente pegar a Gerando Falcões, que está ali no meio, é o nosso cliente desse ramo que está mais visível na mídia ultimamente. O Edu Lira, que é o fundador, é um cara que trabalha muito bem com a mídia, é um cara muito simpático, muito cativante, muito envolvente, muito carismático, né? E nós, quando eu conheci o Edu, 7 anos atrás aproximadamente, ele estava atuando o Gerando Falcões atuava em uma única favela aqui em Poá, na periferia de São Paulo. E um dos investidores, uma das pessoas que apoia muito o Edu e é um mentor para ele, que é o Jorge Paulo Lema, colocou ali um questionamento para ele. Disse: Edu, olha, está muito legal o trabalho que Gerando Falcões faz, muito bacana, está já impactando nessa favela em Poá 1.800 e não sei quantas famílias, mas isso é muito pouco perto do problema brasileiro. Edu, quantas favelas existem no Brasil hoje? O Edu disse: olha, aproximadamente aí umas 13 mil favelas. Ele falou: você concorda que você está em uma favela só, não está fazendo mexer o ponteiro, cara, não está resolvendo nada? Eu concordo. Então, eu vou te dar uma meta. Você tem que levar o Gerando Falcões para 500 favelas. Puta, como é que eu vou fazer isso? Não sei, te vira, cara. Eu, quando dou uma meta para os executivos das minhas empresas, eu faço assim: a meta está aqui. Como chegar lá, você que descubra. Porque se eu também tiver que te dizer como é que cumpre a meta, porra, então eu não preciso de você, né? Então, com essa secura que lhe é característica, o Jorge Paulo deixou essa meta. Você tem que chegar em 500 favelas. E o Edu levou esse problema para o conselho consultivo dele, do qual faz parte um cara de quem eu gosto muito, que já foi meu cliente, que é um baita empreendedor, que é o Tiago Oliveira. E o Tiago disse para ele o seguinte: olha, o Edu, o Xerto tem falado comigo de um conceito aí que chama franquia social. Que tal a gente bater um papo com ele? Porra, marca um almoço. Marcamos um almoço, saí dali com a responsabilidade de fazer uma proposta, fiz uma proposta e a gente começou a trabalhar com ele. Então, mais ou menos 7 anos atrás, a gente já levou os programas educativos do Gerando Falcões de uma favela para mais de 6.600 atualmente. Então, é o caso de maior expansão, mas tem várias dessas ONGs aqui que têm 200 franquias, 300 franquias, 400 franquias e por aí vai, né? Nós estamos agora trabalhando com o Edu e o time dele num projeto, talvez seja o projeto mais ambicioso que a gente já fez na vida, que é o projeto do Favela 3D. Nossa meta lá é industrializar, é codificar, é transformar em processos, regras, normas, checklists, roteiros, coisa e tal, tudo que diz respeito a como é que se implanta uma favela no modelo 3D, como é que se gere essa favela, como é que se faz ela funcionar. Então, isso aqui muda o urbanismo da favela, isso muda a dinâmica social da favela, isso muda tudo, muda o nível de residência. Vocês estão vendo as casas ali atrás, não são as casas típicas de uma favela, isso daí já faz parte do programa Favela 3D, é isso que a gente vai levar agora. Nossa meta, por enquanto, é levar isso para 100 favelas. Eu já sei que daqui a pouco, quando chegar em 100,
vai ser aquele modelo Dilma. Quando chegar na meta, dobra a meta, e depois dobra de novo, e depois dobra de novo. Daqui a pouco nós estamos em 1000 favelas, aí se tudo der certo, né? Outra coisa que nós vamos ver aqui no Brasil, cada vez mais indústrias avançando para o varejo, criando pontos de venda físicos monomarca, criando lojas ou quiosques monomarca, que só vendem um produto ou os produtos de uma marca, né? Isso cada vez mais a gente vai ver. Aqui eu vou mostrar só casos nos quais a gente trabalhou, então eu tenho liberdade para falar deles, né? E, no geral, esses casos todos aqui, com uma exceção, eles cresceram pelo modelo de franquias. Então, a gente criou, por exemplo, as lojas da Samsung. A meta era criar 50, hoje são mais de 470 aqui no Brasil, e todas são franqueadas. A gente criou as lojas da Casa Balduco, tem umas 5 próprias por aí, e umas 125 franqueadas. Nós criamos as lojas da Havaianas, hoje são por volta de 530 mil lojas franqueadas. Mercado da Carne da Swift foi criado para ser uma franquia, e quando os irmãos Batistas viram os números, eles disseram, pô, peraí, esse negócio é excelente, nós não vamos entregar para ninguém, não. Então, tem aí hoje umas 270 filiais, são todas próprias. O que eu acho, sinceramente, que não precisaria ser assim, porque eles podiam ter as 270 lojas próprias e podiam ter mais 300, 400 ou 500 franquias no Brasil. Uma coisa não atrapalharia a outra, mas foi o caminho que eles resolveram adotar. A gente criou as lojas da Hope, Underwear, aí para vender os produtos Hope. A gente criou o Bar do Urso, da Colorado, da Ambev. A gente criou, essa loja é sensacional, é para vender ovos. Acho que pouca gente aí deve conhecer a marca Mantiqueira, que é a maior produtora de ovos do Brasil. A Mantiqueira produz 1 milhão de ovos por dia, né? Então, esse aqui é um dos canais deles, né, que a gente criou. A gente criou loja para vender aço, ferro e aço da ArcelorMittal. A ArcelorMittal é a maior indústria de aço do mundo. A gente criou as óticas Zeiss Vision Center, da Zeiss, que é a maior fabricante de lentes do mundo. A gente criou as lojas da Lilica e Tigor e mais uma porrada aí, né? E eu estou vendo que isso aqui vai aumentar cada vez mais, até porque, neste momento, nós já estamos trabalhando com mais 3 indústrias que resolveram criar lojas próprias também. Nas redes de franquias também vai acontecer o que está acontecendo no varejo em geral, o que é o físico e o físico e o digital se integrando cada vez mais. Cada vez mais se usa a expressão phygital, que é a combinação de físico com o digital. Em alguns casos, começa a ficar difícil saber onde começa o físico e onde termina o físico, onde começa o digital. Então, as lojas franqueadas, por exemplo, de vários clientes nossos, estão operando como se fosse um mini CD, um hub de logística para entrega, troca e devolução de produtos. A entrega se chama, os nomes são todos em inglês, porque esse negócio, todos os conceitos vêm lá de fora, mas é o Ship from Store. Então, você tem, hoje em dia, se você entrar num site de uma determinada marca de chocolates, aí, ou de uma determinada marca de cosméticos, ou de uma determinada marca de óculos, quem vai fazer, você pode comprar no site, mas quem vai fazer a entrega é a loja mais próxima de você, ou uma das lojas mais próximas de você, né? Tudo isso por sistema, você como cliente não chega nem a perceber, mas o fato é que o produto vai chegar a você mais rápido e mais barato, porque tem uma loja a 2, 3 quadras de você que vai fazer o delivery daquele produto, em vez de ele ter que vir de um outro estado de caminhão, etc, etc. Cada vez mais a gente tem visto aí lojas que não têm 100% do estoque, eles têm alguns produtos que vendem muito, mas você pode comprar tudo aquilo que está na cauda longa daquela marca, no site da marca, você compra dentro da loja com assistência de um vendedor, comprando num tablet, você paga ali, você vai receber o produto na sua casa. Mas a compra está sendo feita num site de um produto que não está dentro da loja, mas a loja pode vender, né? Cada vez mais a gente vai ver e está vendo o uso de inteligência artificial por franquias e pelo varejo em geral. Eu mesmo virei sócio, eu não digo nem que é minoritário, eu sou michuritário, numa empresa que usa inteligência artificial para propor ações de marketing super dirigidas e super assertivas, e muito interessante, estamos crescendo bastante, inclusive dentro das redes de franquias. Nós
Estamos vendo aí, vamos ver cada vez mais, empresas de todos os tipos passando a utilizar os mecanismos da franquia para otimizar outros tipos de canais físicos. Né? Por exemplo, uma rede de filiais. Ontem mesmo eu fechei um projeto com uma empresa que não tem franquias, mas quer tratar as suas operações próprias como se fossem franquias, para garantir a padronização, para garantir a consistência, para garantir produtividade, principalmente ali, né? A gente cada vez mais vai ter aqueles multifranqueados que eu estava falando, é o cara que tem não uma, mas 10, 15, 20, 40, 50 franquias, ou de uma mesma marca, ou de marcas diferentes, ou do mesmo ramo, ou de ramos diferentes, né? E também vamos ter cada vez mais os multifranqueadores, que estão ganhando os nomes diferentes, aí holdings, aceleradoras de empresas franqueadoras, etc., etc. Cada vez mais a gente vai ver surgir isso, porque cada vez mais a gente fala em busca por produtividade, em fazer mais com menos, em otimização de recursos, né? A verdade é que as coisas estão mudando, vão continuar mudando, e a gente não pode, nem eu, nem vocês, ninguém de nós pode se acomodar, porque quando você pensa que está tudo muito tranquilo, não está, não, mas não está mesmo. Então, o fato é que a gente tem que estar sempre pronto aí a mudar, a aprender, a nos adaptarmos, a nos reinventarmos. E olha, quem está falando isso para vocês é um cara de quase 70 anos de idade. Eu fiz 69 anos, deixa eu deixar bem claro, agora em sábado, anteontem, né? Mas eu não deixo que minhas memórias sejam maiores do que os meus sonhos e meus planos, e posso garantir para vocês que hoje, aos 69, eu tenho mais planos, eu tenho mais sonhos do que eu tinha com 25 ou 30. Eu realmente, e com uma vantagem, né? Hoje eu sei que eu posso realizar, hoje eu tenho os contatos, hoje eu tenho acesso a recursos, hoje eu tenho acesso a conhecimentos que naquela época eu não tinha. Então, mas eu continuo sonhando, eu continuo criando planos, eu continuo entrando em empresas novas. Hoje mesmo estava com sócios reunidos já discutindo um negócio novo, inteiramente novo que a gente vai criar. Tem a ver com o nosso ramo, mas é algo inovador, ninguém fez ainda. Vai ser um choque aí no mercado quando a gente puder anunciar. Pô, assim, de novo, eu já estou velhinho, eu não tenho Porsche, eu não tenho barco, eu não tenho uma namorada de 25, eu tenho que arrumar coisas para me distrair. O que me distrai são projetos novos, são planos novos, e eu pretendo continuar tocando minha vida desse jeito. Para quem quiser mais dicas e mais informações, eu vou fechar essa apresentação aqui agora para a gente poder trocar ideias, vocês fazerem as perguntas que quiserem. Mas quem quiser dicas e informações, a gente tem aí esses 2 sites principais que estão num processo de reformulação bastante grande. Aliás, quem está reformulando é a mesma empresa que reformulou os sites do Instituto Êxito e os sites do Janguier, coisa e tal. Ele foi indicação do Janguier, e eles estão, já era para estar no ar isso aqui, mas como todo mundo que vende tecnologia, o cara te promete prazo que não consegue cumprir, né? Porque eu uma vez ouvi o grande especialista em vendas consultivas, que é um cara um gringo chamado Neil Hackman, autor de um livro chamado Spin Selling, e de uma metodologia que chama Spin Selling, uma metodologia de venda. E uma vez eu assisti a uma palestra dele, em que ele dizia o seguinte: a grande diferença entre o vendedor de carros usados e o vendedor de tecnologia é que o vendedor de carros usados sabe quando está mentindo. O vendedor de tecnologia mente sem nem saber que está mentindo, porque ele não tem nenhuma ideia. Então, os nossos sites aqui já eram para estar no ar há mais de um mês, eles ainda não estão, me prometeram para essa semana. Eu vou confessar para vocês que eu não vou prender a respiração daqui até lá, porque eu tenho medo de morrer sufocado. Mas, de qualquer maneira, mesmo do jeito que estão, meio capengas, tem informações legais aqui nesse site e também nas nossas redes sociais, tanto Marcelo Scherto, como Franchise Story e tudo mais. Então, agora eu vou fechar isso aqui para vocês poderem fazer as perguntas que quiserem. Nossa, quanta gente apareceu aí, desde que eu tinha deixado de ver a tela. Então, jogo para vocês aí, vamos fazer as perguntas que vocês quiserem. Nós temos aí mais ou menos meia hora, porque às 8h30 tem que entrar a Carla, e eu não vou fazer a molecagem com ela de ficar roubando o tempo dela, porque a mulher é brava para boa, né?
Então, eu já aprendi que com mulher bonita e brava a gente não briga, não cria encrenca, pelo amor de Deus, que só vai dar confusão. Mas vejam aí que dúvidas vocês têm, como é que eu posso ajudar vocês. Se algum de vocês quiser, a palavra está... Celso, eu não sei qual é o procedimento, mas a palavra está liberada aí. O Jorge já levantou a mão, na sequência o Guto, depois o Igor, depois a Patrícia. Já tem 4 pessoas aí querendo falar. Vamos começar, então, vamos na sequência. O Jorge, o Igor... Vamos lá pelo Jorge, o Igor... Guto e Patrícia. Tá ótimo. Boa noite a todos. Boa noite, Celso. Boa noite, Marcelo. Tudo bom? Boa noite. Tudo certo. Marcelo, legal a sua história, tá? Me identifico muito porque empreendo num setor que, assim como o seu, em 1980, está em construção, né? Minha empresa de educação para o futebol se chama Futebol Interativo e a gente está tendo que construir o mercado, assim como eu entendi que você precisou construir o mercado de franchise no Brasil. É verdade. Foi divertido. Me identifiquei muito ali com as suas estratégias de conscientização do público, né? Revista, formação de pessoas, enfim. Marcelo, a minha pergunta é o que a gente deve considerar quando se pensa em franquear um modelo de negócio que nasceu e tracionou exclusivamente digital, por exemplo, um produto educacional online. Você deu o exemplo da WhatsApp, da Wizard, como modelos de franquia bem-sucedidos, né, que inclusive foram vendidos a valuation de bilhão. Altíssimo. E todos esses modelos são modelos de escola. Hoje as escolas estão nascendo, é o caso da minha, por exemplo, digitalmente, né? Elas nascem nesse universo digital. Mas eu sempre imaginei que eu poderia crescer no modelo de franquia, né? Embora eu não tenha uma dor, supostamente, né, eu não vivi isso para afirmar, mas eu não tenho uma dor tão forte quanto, sei lá, o Flávio tinha quando ele queria escalar a escola dele lá em 1990 e poucos, né? Porque ele falou que teve 30 escolas e ele não conseguia mais fazer a gestão e ele precisava de mais pessoas para fazer a gestão. Por exemplo, toda a parte de operação supostamente é mais tranquilo do ponto de vista digital, né? E a escalabilidade adjacente a esse modelo. O que você tem visto que empreendedores de modelos de negócio, principalmente se for o caso, se tiver case de educação, consideram quando pensam e franquiam escolas, enfim, projetos digitais em geral? Mais uma vez, obrigado aí pela contribuição. Se a operação, Jorge, se a operação for 100% digital, ela tem poucos motivos para ser franqueada. Essa é a verdade. A não ser que você franqueie, de repente, a captação de alunos, porque aí depende de ver, eu não sei se no teu caso, a captação de alunos 100% digital realmente funciona, ou se seria melhor ter quase que promotores locais que gerassem clientes para você, visitando as escolas, coisa e tal. Porque uma coisa que eu já aprendi é que tem muito negócio que poderia ser 100% digital, mas, por exemplo, voltado para o mercado de pequenas empresas. O pequeno empresário tem um comportamento de compra esquisito. Ele dificilmente vai entrar num site e fazer todas as compras. Ele precisa tomar cafezinho, precisa frequentar a Igreja Batista junto com ele, precisa ser sócio do Lions ou do Rotary. Então, tem um pouco isso. Se o teu modelo tiver isso, você talvez possa franquear. São promotores, captadores de alunos que ajudam a fazer a matrícula, que vão nas escolas da região lá, fazem palestras, angariam alunos e coisa e tal, né? Esse é um caminho, por exemplo. Agora, se for 100%, ter um método de aquisição de alunos 100% digital, funciona. Se a tua operação 100% digital, não vejo muita razão para franquear. Eu veria, sim, esse negócio de captar alunos, e tem gente que acaba fazendo um híbrido, tipo o Prepara lá da vida, o Move Edu, com as operações todas lá oh, meu Deus do céu, do Gabriel, do Rogério Gabriel, ele acaba fazendo, ele tem franquias físicas, onde você tem um facilitador que está ali dentro, embora a aula seja transmitida via online, mas o aluno vai para a franquia para esclarecer dúvidas, ele precisa de ajuda, ele não consegue seguir sozinho, ou não tem disciplina. Eu conheço um monte de gente que, nós mesmos temos esse problema dentro da empresa, que nós adotamos um modelo de home office. Eu, por exemplo, eu prefiro não sair de casa hoje.
vou à minha empresa reclamando uma vez por semana. Eu tenho sócios que vão todos os dias, porque ele não consegue trabalhar na casa dele, ele precisa estar num ambiente de trabalho. Então, se esse for o caso, o modelo do Rogério Gabriel, lá com as 9 marcas que ele tem lá dentro do grupo Move Edu, pode fazer sentido, que é um sistema híbrido. Você tem um espaço físico, embora a aula em si, os cursos em si, sejam todos transmitidos por via digital. Mas você pode pensar em alguma coisa desse tipo. De novo, repetindo, se for 100% digital, aquisição de alunos, 100% digital, né? A aula, a interação inteira, a interação total com o aluno, não faz sentido você ter operação de franquia. Mas se for para ser um canal de venda, um canal de aquisição... Canal de venda, pensa em franquia quando você tem, de alguma maneira, a necessidade de estar fisicamente presente. Nós temos franquias de coisas 100% digitais, por exemplo, uma das maiores empresas de marketing digital do Brasil, talvez a maior, que é a V4, ela opera pelo modelo de franquia. Mas por que ela faz isso? Porque tem que ter um franqueado, o franqueado que tem em Campinas, fala com sotaque de Campinas, ele conhece a realidade de Campinas, ele conhece a cultura, ele vai visitar a empresa, ele pega o briefing pessoalmente, coisa e tal. Então, é muito engraçado, porque o trabalho em si poderia ser todo feito digital, mas tem esse lado de interação, de comercialização, de briefing, de convivência, que o cliente se sente mais tranquilo. O franqueado dele em Recife fala com sotaque de Recife, o franqueado dele de Salvador fala com sotaque. Então, o cara não sente, uma empresa lá de São Paulo que está me atendendo não vai entender nada do que está acontecendo aqui na minha terra. Né? Assim, eu venho, por exemplo, de uma cidade que não é tão pequena, mas é muito menor do que São Paulo, né? Eu venho de Santos. Santos é extremamente bairrista. Alguém de fora querer fazer negócio em Santos vai sofrer muito se não tiver um sócio ou franqueado ou parceiro santista, porque o santista sempre vai dizer, esse cara não entende da nossa realidade aqui. Eu só vou te contar uma história que é até cômica, cara. Um belo dia, em época de eleição municipal, minha mãe continuou morando em Santos, eu saí de lá, fui morar em Nova York, e quando voltei não dava para continuar morando em Santos, vim morar em São Paulo, mas enquanto minha mãe foi viva, eu continuava indo lá com uma certa frequência. E um belo dia, era época de eleições municipais, eu cheguei para ela e perguntei, mãe, como é que estão as eleições municipais aqui? Veja que absurdo, fulano de tal é candidato a prefeito. Falei, uai, o que tem? Não sabe nada da nossa cidade, não é daqui, não faz nem 20 anos que ele mora aqui, porra. 20 anos depois, o cara continuava sendo um forasteiro na cabeça dela e na cabeça do santista. São Paulo é completamente diferente. Você está aqui há 2 meses, já virou paulistano. Assim, acabou, já vai ser tratado como paulistano. Ninguém quer saber de onde você vem. Na verdade, eu digo sempre que São Paulo tem uma característica muito interessante. Ninguém quer saber o que você faz. Todo mundo quer saber o que você pode fazer por eles. Assim, é basicamente isso. Então, mas em cidades menores, você eventualmente ter alguém local, a V4, por exemplo, sente essa necessidade, ela precisa ter uma presença local, embora tudo pudesse ser feito remotamente, mas ela precisa, para comercializar, para interagir, para conseguir, para cativar, para convencer um cliente de uma determinada estratégia, precisa ser tomando cafezinho, olhando no olho, e falando com o mesmo sotaque dele de preferência. O próprio Grupo Isaac, que você citou como um case de sucesso lá atrás, eles criaram uma franquia recentemente exclusivamente para vender o produto online. Então, eles têm a franquia do produto físico, né, que é o tradicional curso de inglês que eles construíram lá desde a década de 90, e eles têm uma franquia essa especificamente orientada aos cursos online. Então, basicamente, que eles têm um novo canal de vendas, né, com um franqueado supostamente mais comprometido a vender do que a média do time de vendas, né? Então, é alguém que está supostamente mais comprometido pelo risco que assume. A vantagem do franqueado é que ele está com o dele na reta, né? Ele investiu aquilo ali, ele não está só com o emprego dele na reta, ele está com o investimento dele na reta, ele está com a imagem dele na cidade na reta, então ele tende a ser. Eu acho que eu ficaria de olho, dá uma olhada no WISE aí, como é que eles estão se saindo. Eu realmente não tenho acompanhado essa operação. Consultor é preguiçoso para cacete, a gente só acompanha aquilo que a gente está trabalhando no momento, cara. Sim, isso é verdade. Vamos lá, quem é agora? É Igor ou é Guto? Eu nem sei quem está na frente. Acho que sou eu, Igor. Então, deixei mais rápido que o Igor é rápido. Então... Vai lá, Guto. Não pode dar moleza, não pode dar moleza para o Igor.
Pois é. Cherto, já é terceiro ano que eu estou aqui com você, é sempre uma honra. Maravilha. Né? Eu Bom, não bom. perco uma aqui, porque o meu business depende muito do seu. Então, toda vez que você vai falar, eu já fico super atento. Falei com você no Insta 3 dias atrás, mas melhor ainda falar presencialmente. Verdade. Feliz aniversário, Deus te abençoe grandemente. Obrigado. Aí, Amém, Cherto. Deus te ouça, cara, Deus te ouça. Continue tendo grandes conquistas aí. Amém. Cherto, eu vou fazer duas perguntas muito pontuais, porque assim, não sei se você lembra, mas eu tô aqui no Japão, né? Sim. Eu tenho uma escola de idiomas aqui no Japão, né? Que já está virando uma holding de educação, a gente tem vários braços e tal. Só que o meu foco principal, embora hoje eu tenha alunos japoneses, a nossa empresa ela está dentro do mercado latino-americano. Brasileiro. Isso. O latino-americano de forma geral, mas deve ser marcadamente brasileiro, né? Sem dúvida nenhuma, exatamente isso. Então a gente tem um número bacana de brasileiros, são mais de 200 mil, quase, tá? O número está meio confuso ainda, entre 200 e 230 mil brasileiros. Tem muito peruano também. Quando eu tive aí, mas faz anos, tinha muito peruano também, era muito forte o contingente de peruanos. Ali também, na mesma região, ali, Haiti, Nagoya, coisa e tal, tinha uma concentração grande de peruano. Mas brasileiros, naquela altura, eram 230 mil, 240 mil, uma coisa assim. Pois é, caiu, subiu, está mais ou menos nessa média. Eu estou em Haiti, né? São quase 70 mil brasileiros só na minha região, mas a gente já está espalhando aí para 10 unidades ainda esse ano aqui. A gente caiu na pandemia 2, estamos voltando, temos 2 no Brasil, mas o foco disso tudo, Marcelo, é justamente, obviamente, o franchising. A gente quer franquear. E eu tenho 2 mercados para franquear. A gente vai franquear no mercado japonês e aí no Brasil a gente já montou unidade e vamos franquear no mercado brasileiro também. Né? Então a gente vai fazer, embora seja o mesmo produto, são estratégias totalmente diferentes, assim, mas num nível que me deixa maluco, sabe? E eu vou fazer o lançamento das 2 agora, entre esse ano e o primeiro trimestre do ano que vem. Né? Então a gente está finalizando a formatação. Eu acho, Marcelo, que a gente está quase tudo pronto, assim, na minha limitada visão. Óbvio que a gente vai sentar, e essa era uma das perguntas, mas quando que eu posso, assim que eu for para o Brasil, quando que eu posso sentar para tomar um café com o Mr. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Porque daí eu vou precisar, obviamente, do seu escritório para fazer essa expansão. Vamos conversar. Me avisa quando você estiver vindo para cá. Eu não vou estar aqui em agosto. Sim, a maior parte do mês eu não vou estar aqui. Mas fora isso, tá praticamente... Eu vou na imersão. Eu estarei na imersão, que é setembro, final de setembro. Não, setembro eu estou aqui. Em agosto eu vou pedalar na Noruega, depois a gente vai emendar uma viagem para encontrar meu filho, que mora em Portugal, coisa e tal. Então eu vou acabar ficando uns 15, 20 dias fora. Maravilha. E aí, basicamente, a gente tem tudo. Então a gente já tem o sistema, né, interno, né, de administração interna para poder distribuir para as franquias. A gente já tem o nosso próprio material didático, falta só um livro para fechar a coleção. A gente tem o nosso manual operacional. Então, no papel, tá pronto, no papel. Tá. Né? Mas aí, o que eu ia falar para você é justamente isso aqui, ó. Você vai falar, Guto, o que eu não posso errar? É uma coisa que você me fala assim que eu já quero pegar, pensando que você com certeza tem muita experiência nessa parte de franchising e também na parte de educação, né? Enfim, language schools. O que você fala assim, olha, Guto, isso aqui você não pode errar. Aqui no Brasil, acho que você já pelo que você falou aí, você tem a editora, você publica os livros, né? São muito bem. Isso. Então, acho que esse é um ponto por questões tributárias, porque você sabe que material didático, se for impresso ou baixado da nuvem, ele é imune à tributação. Então, você paga 0 de tributação. Então, normalmente, você descarrega aqui no Brasil muito mais valor em cima do material didático do que no curso em si. Você cobra mais pelo material didático do que pelo curso, porque você tem um tratamento tributário muito interessante. Então, um ponto aqui no Brasil que você não pode falhar, isso vale para qualquer ramo, é a engenharia tributária, cara, porque realmente as coisas aqui não só estão ficando complexas demais, como os tributos, e esse governo aqui veio com um apetite louco, está aumentando o tributo e vai aumentar de todo lado, cara, está uma loucura. Então, se você não fizer a engenharia tributária bem feita, você vai deixar dinheiro em cima da mesa, tanto do teu ponto de vista como do ponto de vista
do teu franqueado. Então, precisa cuidar muito bem disso para não sobrar dinheiro em cima da mesa. Maravilha, maravilha. Esse Entendi. É um ponto no qual eu prestaria muita atenção. Maravilha, Marcelo. Não, perfeito, perfeito. Eu já estava me atentando bem a isso, que na verdade é uma dificuldade muito grande que eu já tenho aí no Brasil, né? Sim, que é com essa parte tributária e legal, porque isso. como a gente apanha de funcionário aí, sempre bem, e vai ficar um pouco pior. É, Com tudo que mas estão ameaçando aí, vai ficar um pouco pior. Mas faz parte, né? Aqui, fazer o quê, né? Eu também, de vez em quando, falo assim, por que meus pais não foram para a Suíça, cara? E por que eu não nasci lá, né? Não, ia ser chato pra cacete também, né? Em compensação. tem a emoção. Aqui a gente enfrenta tudo, mas tem um monte de alegrias, tá? Então, vamos que vamos. Mas me avisa quando você vem, me avisa com antecedência, vamos marcar, cara. Vamos conversar. Maravilha, maravilha. Obrigado, tá bom? obrigado. Valeu, querido. É. Vamos lá, Igor, você. Ô, Marcelo, boa noite, amigo, tudo bom? Primeiramente, Tranquilo. parabéns aí pela jornada, principalmente, e pelo seu tempo aí que você está nos ajudando aqui. Obrigadão. Marcelo, é o seguinte, eu tenho uma empresa chamada Seu Boné. Nós vendemos alguns produtos personalizados para outras empresas no B2B, principalmente bonés. Ficamos aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, e mais de 95% das nossas vendas são para fora do Rio Grande do Norte, tudo via internet aí, né? Tudo no online. E muitas vezes, pensando em expansão, eu fico pensando se faz algum sentido testar franquias e tudo mais. Mas eu fico muito na dúvida porque eu não costumo ver franquias de B2B e tudo mais. Você tem muitos exemplos. Qual é a sua visão sobre essa questão de fazer franquias B2B e a migração do online para franquias? Você já respondeu para a George, né? Era uma dúvida que eu tinha. Mas essa questão de franquia B2B, qual a tua visão sobre isso? Nós temos trabalhado com várias assim é muito menos frequente do que a franquia B2C, né? Muito menos frequente. Mas tem vários casos em que a gente tem trabalhado, não tem grande diferença na estruturação, tem grande diferença em análise de mercado, que é para você ver se existe mercado suficiente. E, aliás, eu estava aqui olhando, me desculpe, eu estava olhando aqui meu WhatsApp, porque no final de semana, eu pedi um orçamento para alguém da tua empresa, lá do Seu Boné. Eu não tinha ideia que era tua, cara. Eu pedi um orçamento. Show de bola. Vamos resolver agora. Eu quero convencer meus sócios a fazer uns bonés da Shein. Eu estou aqui, então eu pedi um orçamento, agora mandei para eles e eles não me respondem. Mas, assim, eu não vejo grande problema, e eu acho que no teu caso, mesmo o B2C, se você tiver mais visibilidade, porque assim, uma coisa, eu esbarrei em você sem querer no Instagram, coisa e tal, fui impactado por um vídeo patrocinado, um post patrocinado teu, mas se naquele momento eu não estivesse pensando em boné, puta, danou-se, cara. Eu não sei se você ter pontos de venda físicos, um quiosque, muito mais para captação de clientes do que qualquer coisa, como demonstração, talvez seja alguma coisa que faça sentido, porque você aí se tornará mais visível, mais percebido pelo teu público-alvo, tanto B2B como B2C. Cara. Porque o B2C eu entendo, assim, o que você não quer é ficar vendendo um bonezinho, não faz o menor sentido você vender um bonezinho, a não ser que isso aí realmente dê para fazer com um custo razoável e você ter lucro, mas de forma geral não faz sentido. Mas eu vejo que você tem tiragens relativamente baixas aqui. Né? A partir de 30 unidades. 30, o que me mandaram aqui no orçamento, a partir de 30. Então, assim, pelo que eu vi, a tua qualidade é excepcional, de tudo que eu vi, a tua qualidade é a melhor, ou você está entre os melhores. Então, eu vejo que você pode ter chance. Agora, um negócio B2B, é mais complicado, porque aí você teria que ter realmente alguém, eventualmente, que fosse fazer quase que o papel de um representante, né? Mas sendo franqueado para você não ter problemas trabalhistas. Mas o cara vai, no fundo, fazer o trabalho de representante. Eu estou bem preocupado, porque o custo de aquisição via anúncios, ele vem aumentando brutalmente, está aumentando brutalmente. Eu vejo isso com os meus clientes que usam marketing digital para captar leads para franquia, para vender franquia, né? Pô, antes da pandemia,
cara investia R$2.000 por mês, estava bonito na fotografia, cara. Hoje eu estou vendo franqueador investir 50, 60, 90 mil reais por mês. Tá bom, capta e vende, então menos mal. Mas, pô, os investimentos estão ficando pesados, né? Os investimentos estão ficando altos. Aí eu estou preocupado porque toda a nossa estrutura lá está ficando meio que dependente dos anúncios e eu vejo claramente que dentro de alguns anos vai ficar inviável. Então, vai ficar muito caro. Eu estou tentando testar de tudo agora, representantes que moram fora do país. Aí estou pensando em fazer alguma lojinha modelo para ver questão de franquia, para ver se eu encaixo algum outro canal de aquisição. Eu acho que você precisa olhar outros canais, assim, não quer dizer que seja o meu, porque, assim, sinceramente, montar lojinha ou quiosque em shopping é caro para cacete também, né? Vamos reconhecer que não é coisa barata, não. É caro, gente é um bicho caro. A franquia tem a vantagem, pelo menos, de não te dar, gerar para você encargos trabalhistas. Pô. Então, tem um ponto aí que... Mas quem sabe é você casar interesses com alguém, fazer uma operação casada, fazer um collab de algum tipo com alguém, com alguma marca que tenha mesmo público-alvo que você e que não seja competidor, vocês não estejam disputando o mesmo orçamento, né? Acho que isso. Aí fica uma operação mais barata, né? E pode dar certo, né? E pode dar certo, assim. Mas eu não tenho uma resposta mágica para te dar, Igor. Não, mas ajudou demais. Já abre muita cabeça. Muito obrigado aí. Gostaria de tirar um coelho da cartola aqui, assim, mas não consigo, não, cara. E já vou falar com você, vou mandar seus bonés de presente aí. Aí não precisa imagina, cara, imagina. Eu só ia interromper para validar aí o trabalho do seu boné, do Igor. Eu trouxe os bonés aqui para a nossa empresa do Japão. Logo a gente está encomendando mais. A qualidade cara, eu realmente, assim, as imagens que me mandaram aqui, a menina que me atendeu lá, além de tudo, uma simpatia, e ela faz direitinho, ela segue menina não, é menino, né? Ele segue bem a tática de venda, coisa e tal. Ela me mandou hoje uma mensagem. Me tira uma dúvida. Tem algo específico que está impedindo você de tomar sua decisão? Como posso ajudar? O cara segue direitinho lá os passos de venda. Lá, fez o curso do Thiago Concer aí, cara. Legal, tá fazendo um trabalhinho legal. Acho que chama Thiago, aliás, o rapaz aqui. Muito, muito gente boa. Não, eu só estou esperando o porra dos meus sócios que não me respondem, cara. Estamos com outros pepinos mais urgentes, né? Outros incêndios para pagar. Isso aqui não é prioridade para nenhum deles, cara. Mas eu acho que a gente muito obrigado, viu, meu amigo? Imagina, eu que te agradeço aí. Parabéns pelo trabalho. Patrícia, vamos ver você aí. Que estamos... Oi, Marcelo. Prazer, tá? Patrícia aqui, Leal, de Brasília. Vocês estão falando aí um pouco da alta do custo de campanhas, né? Eu sou especialista em Google e uma coisa que eu estou vendo, já estou ensinando para todo mundo, que eu estou vendo o Google adotando, ligando para as agências, para ensinar novas estratégias de torrar dinheiro, né? E as agências são tão boazinhas que aprendem tudo direitinho, né? E aí a margem de lucro dos empresários está caindo por causa disso, tá bom? Mas o Google tá bonito paca na fotografia, cara. Vamos ver. Muito, e vai continuar por muito tempo, eu acho. Por muito tempo, cara. Né? Aí é uma questão dos empresários aprenderem as estratégias, né? Fazer melhor, né? Eles dependem das agências, e as agências, quanto maior o orçamento de campanha, mais eles ganham, né? Sim. Então, é um jogo que quem ganha é a agência e o Google, e quem perde são os empresários. Aí, é isso que a gente está percebendo cada vez mais. Cara. Isso. Como eu que jogo tráfego aqui para a empresa, então eu não caio nessas, né? Então, isso é muito bom para mim. E eu queria fazer uma pergunta, Marcelo, que é sobre... A gente tem um cartório online, né? E, assim, nosso faturamento já chegou o máximo, o pico de 2 milhões mês. E eu já pensei e o nosso maior cliente são advogados. Sim. Né? Eles precisam, eles querem essa facilidade do online. Sim. E de uma empresa de confiança que resolva tudo para eles, esse gerenciamento de documentos. E eu já pensei se tem possibilidade da gente fazer uma franquia digital. Se sim, você não. sabe que tem franquias de cartórios digitais aí, né? Você tem não, algumas... de cartórios físicos eu sei, digitais não.
Eu nunca fui analisar esse mercado por dentro, Patrícia. De novo, consultor é preguiçoso. Se a gente não estiver trabalhando num projeto desse segmento, a gente não vai olhar. É muito Mas engraçado. você, pela sua experiência, tem como você trazer a sua experiência de outros Eu acho que sim. Eu nosso. acho que vale um pouco aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, com o George, por exemplo, que você ter alguém local, muito mais para fazer esse relacionamento com os escritórios de advocacia, para fazer relações, para captar cliente. Porque, de novo, no teu caso, o escritório de advocacia pode simplesmente entrar no teu site, pedir o que precisa e não precisa mais nada, né? Mas talvez você ter ali alguma forma de relacionamento corpo a corpo aumente a fidelidade e você acabe gerando mais serviços do que você tem hoje, mas não tenho Eu já tenho uma certeza disso. estratégia que a gente vai já só questão de programação, né? Que a cada advogado que pedir uma certidão, um documento, ele pode colocar a comissão que ele quiser. Então, um documento de R$200, ele pode jogar mais 200 e aquele valor é para ele. É para ele, perfeito. Então, isso vai fidelizar muito. Com certeza, com certeza. Só que, pela sua experiência, você acha que dá para ir para o digital como franquia, sim ou não? Eu acho que dá. Eu só não sei se tem vantagem para você, sinceramente. Mas você tem muita experiência de franquia digital ou o seu só Muito pouco, muito pouco. O nosso negócio é muito mais franquia física, porque tem muito poucas franquias digitais no Brasil. Essa nossa grande experiência com franquia digital é com o V4, que é a nossa cliente. Entendi. E ali o corpo a corpo é muito importante, né? No teu caso, o corpo a corpo é zero importante. Preciso de uma certidão de nascimento do fulano de tal, no cartório não sei aonde, pô, te vira, né? E você vai atrás, não tem muita... Se eu sou advogado, eu quero aquilo que eu preciso, que o juiz está pedindo, ou que eu preciso juntar de algum jeito. Não tem essa coisa de consumir mais só porque eu tenho a facilidade de consumir. Entendi. Então, não tenho dúvida eu estava fazendo análise de franquias digitais, eu estava achando que o valor pago por elas é muito baixo, R$4.000, R$5.000, para ser franqueada. Eu falei, isso não é dinheiro. Aí ganha um percentual. Será que isso movimenta? Não sei se faz sentido. Sinceramente, no teu caso, eu tenho muita dúvida se faz sentido ter franquia. Porque o advogado ele pode se tornar um consultor cartorário. Então, isso pode dar status para ele e ele divulgar no grupo de amigos, né? Que eles têm muito grupo de amigos de advogados. Isso pode ser, mas é alguma coisa que você precisaria analisar com muito carinho para ver se vale a pena, e aí fazer um piloto, 2 pilotos, e testando algo que dê para você voltar atrás, se for o caso. Porque o que eu penso eu estava vendo franquias físicas que o cara é franqueado, depois ele muda a bandeira. Também existe. E aí, qual é o risco para o digital o cara vir fazer isso? Agora, um risco... porque a operação vai ser toda minha. O cara só vai vender. Não, no teu caso, eu acho que essa é a vantagem. Ele tem lá só a ponta. Ele não consegue fazer só... Tá bom, ele resolve trocar de bandeira, você despluga ele, acabou. Ele já não consegue mais tirar nada. Ele vai ter que criar, a não ser que ele substitua por outro. Ele vai trocar um inferno por... Não sei o quê. É uma facilidade de ter só a comissão para criar todo um mesmo sistema, exatamente. Mesma operação. Não sei se faz sentido o cara fazer isso, né? Principalmente se ele estiver ganhando dinheiro. Mas acho que você tem que analisar com muita cautela. No teu caso, sinceramente, eu tenho dificuldade em ver uma vantagem de imediato. Assim. Tá bom. Obrigada, viu, Marcelo? Imagina. Dionei, você. Dilonei, não é? Dilonei. Você tá com... Você tá mudo aí, Dilonei. Tá fechado o teu microfone. E acho que o Igor levantou a mão de novo também. Na verdade, eu não abaixei, desculpa. Não. Então tá bom, não, eu vi então você. Tá bom. Olá, boa Conseguiu hoje, Dilonei? Dilonei, tudo bom? Tranquilo? Pronto. Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal. Tudo Marcelo, bom? Eu tenho aqui uma fábrica de joias em ouro, né? Há 10 anos já. E a gente tem um método, né, que as pessoas que trabalham vendendo joias, venda direta, ou tradicional, ou através de social selling, internet WhatsApp, Facebook, Instagram. E essas pessoas que conhecem o modelo, uma pessoa mediana vende uma média de 20, 30 mil por mês.
sendo que o markup é 100%. Eu fico pensando assim, gente, eu vou por um ramo de franquia, eu vou por um ramo de licença, caso eu queira escalar esse negócio. O que você acha aí da sua experiência? Eu sinceramente, eu tenho um pouco de dificuldade com esse conceito licença, porque depende do que você quer. Se você definir que o cara só pode vender os teus produtos, ele vai usar a tua marca e você vai definir como funciona, as regras de funcionamento da empresa dele. Pode chamar de licença, mas isso é uma franquia, cara. Então, isso não existe muito disso que chamam de licença, não é licença coisa nenhuma, né? É uma franquia. E enquanto todo mundo estiver ganhando dinheiro, ninguém vai te processar. O dia que não estiverem ganhando dinheiro, vão te processar e vão ganhar. Né? Já vi esse filme algumas vezes. Então, se for para fazer isso, a gente já montou para empresas de joias e principalmente de semijoias. Tem crescido muito aí, as Gazin da vida e tal, tem crescido muito pelo modelo de franquias aí. Né? Então, você acha que nesse modelo dá para o modelo de franquia? Dá para o modelo de franquia. Se for para fazer entre licença e franquia, é franquia, cara. Porque aí franquia você tem um controle muito maior, você tem... E o que acontece? Ali tem um know-how, né, e a gente quebra, a maioria das vezes, as crenças das pessoas que acham que ela não pode, ela não consegue, não tem dinheiro para isso. A gente trabalha essa mentalidade, dá o método e dá a estratégia de venda. Então, você pega uma pessoa aí que não... A gente só precisa que ela tenha os valores e atitude. Que o resto a gente trabalha a mentalidade e estratégia. Eu iria para o modelo de franquia nesse caso aí. Entendi. Eu iria por aí. Mas, Marcelo, conta. Por que você falou dessa questão jurídica aí? Eu acho que é importante você explicar o porquê que a pessoa recorre ao licenciamento e depois ele pode ser processado. Porque você não é aquilo que você diz que é. Assim, não adianta eu dizer, olha, eu faço licenciamento, se aquilo que na prática você faz é caracterizado como franquia. Então, qual é a diferença dos dois? A diferença dos dois básica é que na licença, você dá uma licença para o cara tocar alguma coisa, mas você não fica controlando, você não fica em cima. Se ele quiser pôr outro produto lá, ele vai pôr outro produto lá. Você não fica. Se você define o seguinte, você só vai vender o meu produto do jeito que eu mandar, da forma como for, vai usar o uniforme, vai usar não sei o quê, vai apresentar, tem um script, é esse aqui, não pode ter Instagram, ou pode ter, mas dentro desse... Se você definir para ele todo o modelo de negócio dele, isso é uma... franquia, cara. Isso é uma franquia. Você pode chamar pelo nome Luz e nascer um filhote dentro do forno. Então, essa coisa de não é o que eu faço, e que é a mesma coisa com justiça do trabalho. Quer dizer, não tem vínculo trabalhista. Não, esse aqui não é meu representante, mas ele tem um horário, ele tem que usar uniforme, ele tem que usar só o meu mostruário, ele não pode vender outros produtos. Pô, ele é um representante comercial teu, né? Ou é um franqueado, dependendo de como a gente caracterizar. Aí a parte de contratos. Então, a franquia, ela permite esse grau de controle que eu entendo que alguém como o Diloney quer. Definir o que o cara vende, por quanto vende, como vende, qual é o script, como é isso, como é aquilo, né? De que forma ele vai se apresentar, que produtos ele não pode vender, para quem ele não pode vender, que preço ele tem que praticar. Sim, isso tudo acaba sendo um controle excessivo demais para ser uma licença. Isto caracteriza uma franquia. Não é um bicho de sete cabeças montar uma franquia, sinceramente, é pouca diferença de montar uma operação de licença e tua garantia jurídica é muito maior. Carlos, obrigado. Tá? Eu estou preocupado porque a Carla já está ali com uma cara super brava. Muito bom, a Carla já chegou aí. A Carla está nervosa ali, daqui a pouco ela me bate, ela é brava, gente, vocês não têm ideia de como essa mulher é brava.